Lúcifer, também chamado de Satanás, tem um irmão gêmeo. Isso é realidade ou apenas um mito? Se essa pergunta despertou sua curiosidade e você quer saber mais, você veio ao lugar certo. Talvez você nunca tenha se perguntado sobre isso, mas temos certeza de que vai chamar sua atenção. Tudo o que o Espírito Santo revela tem sempre a intenção de iluminar e fortalecer. Portanto, você não ficará desapontado em explorar este tema até o fim, com o objetivo de fortalecer sua fé durante sua peregrinação terrena, enquanto espera por aquele dia glorioso do chamado celestial. Prepare-se para separar os fatos da ficção e descobrir a verdade sobre o suposto irmão gêmeo de Lúcifer. A Bíblia não faz nenhuma menção explícita de um irmão gêmeo de Lúcifer. Então, de onde surgiu essa ideia? Vamos examinar essa questão juntos para ver as coisas mais claramente. O termo Lúcifer aparece em Isaías 14, versículo 12, que diz: Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Aqui, Lúcifer ou estrela da manhã é usado em um contexto poético para se referir ao rei da Babilônia, embora essa passagem tenha sido frequentemente interpretada como uma referência a Satanás. Quando olhamos para textos comumente associados a Satanás, como Ezequiel 28 ou Apocalipse 12, não há referência a irmãos ou irmãs. Essas passagens se concentram principalmente na queda de Satanás e sua oposição a Deus. Além disso, os anjos, sejam eles fiéis ou caídos como Satanás, são considerados criações únicas de Deus. Ao contrário dos humanos, eles não nascem nem compartilham laços familiares. Essa noção torna a ideia de Lúcifer ter um irmão no sentido literal ainda mais improvável. Antes de retornar à Bíblia, vejamos na cultura geral se encontraremos menções a algum irmão gêmeo de Satanás. Em várias tradições ortodoxas orientais, histórias lendárias destacam um irmão de Lúcifer chamado Satanael. De acordo com esses relatos, Satanael permaneceu fiel a Deus quando Lúcifer se rebelou, e foi recompensado recebendo o papel que Lúcifer ocupava anteriormente. Embora essas histórias não façam parte da doutrina oficial, elas ilustram a propensão humana a inventar histórias que tentam esclarecer as complexidades da guerra espiritual. Contos morais medievais e peças de mistério também retratavam Lúcifer cercado por irmãos angelicais. Essas performances muitas vezes dramáticas tinham como objetivo transmitir lições morais. Mais recentemente, a cultura popular adotou esses conceitos, desenvolvendo-os em livros, filmes e séries de televisão. Essas obras imaginam vários cenários em torno da família de Lúcifer, incluindo irmãos, irmãs e até mesmo filhos. Embora obviamente fictícias, essas criações são inspiradas em tradições antigas, que elas reinterpretam para atingir um público contemporâneo. Joe Henderson, o criador da popular série Lucifer, teve uma ideia intrigante em torno de anjos caídos ao apresentá-los como gêmeos. Em sua visão, Lúcifer e Miguel são descritos como irmãos gêmeos, um conceito que enriquece seu relacionamento e interação. Henderson explora essa dinâmica destacando tanto suas semelhanças quanto suas diferenças. Lúcifer personifica a rebelião e a busca pela liberdade, enquanto Miguel representa a obediência e lealdade. Essa oposição em suas personalidades cria uma relação complexa e cativante entre os dois personagens. Embora essa interpretação seja inteiramente fictícia, ela oferece uma perspectiva original sobre os anjos caídos. Ao imaginar Lúcifer e Miguel como gêmeos, Henderson acentua o vínculo e as possíveis tensões entre seres tão próximos. Observe que essas tradições não bíblicas geralmente refletem medos e necessidades humanas profundamente enraizadas. A ideia de Lúcifer ter irmãos fala sobre nossa compreensão da dinâmica familiar, da rivalidade entre irmãos, e do potencial de conflito e reconciliação em relacionamentos próximos. É como se, ao dar uma família a Lúcifer, estivéssemos tentando humanizar o conceito do mal, para torná-lo mais compreensível e talvez até redimível. Essas tradições extrabíblicas nos lembram da importância da narrativa em nossa compreensão espiritual. Eles nos convidam a usar nossa imaginação para aprofundar nossa fé, enquanto permanecemos firmemente enraizados nas verdades fundamentais de nossas crenças. Além disso, elas nos levam a refletir sobre nossos próprios relacionamentos, as escolhas que fazemos, e como essas escolhas influenciam nossa proximidade com o amor de Deus. Em última análise, se Lúcifer realmente tinha irmãos, é menos crucial do que as lições espirituais transmitidas por essas histórias. A realidade da luta entre o bem e o mal, as consequências do orgulho e da rebelião, e o triunfo final do amor e da graça divina. Essas histórias podem nos inspirar a examinar nossos corações, fortalecer nossos relacionamentos familiares
e escolher o caminho da luz e do amor todos os dias. A ideia de atribuir laços familiares a seres espirituais é um fenômeno intrigante. Isso parece advir da nossa necessidade humana de interpretar o mundo por meio de conceitos relacionais que nos são familiares. Então por que mencionar a noção de irmão gêmeo de Lúcifer? Nas Escrituras, Miguel é descrito como um arcanjo e líder dos exércitos celestiais, frequentemente apresentado em oposição a Satanás ou às forças do mal. Entretanto, a Bíblia não menciona nenhum relacionamento familiar direto entre Miguel e Lúcifer. A passagem bíblica mais significativa sobre a interação entre Miguel e Satanás é encontrada em Apocalipse 12, versículos 7 a 9, onde está escrito: Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Esta passagem apresenta Miguel como um líder militar que se opõe a Satanás, sem qualquer indicação de uma conexão familiar. Outras referências a Miguel, notadamente em Daniel 10 e 12, Judas 1, confirmam seu papel como protetor do povo de Deus e adversário das forças do mal, sem nunca evocar qualquer relacionamento familiar com Lúcifer. A oposição entre Miguel e Satanás nas Escrituras frequentemente simboliza a luta entre o bem e o mal, a luz e as trevas. Embora algumas tradições religiosas ou representações populares descrevam Miguel e Lúcifer como irmãos, essa ideia não encontra base no texto bíblico. É importante enfatizar que a Bíblia não apresenta nem Miguel nem Lúcifer como gêmeos. Essa noção parece vir da cultura popular e de tradições religiosas fora dos ensinamentos cristãos tradicionais. Estudiosos bíblicos concordam que a ideia de que Lúcifer tinha um irmão gêmeo não é apoiada pelas Escrituras. Essa posição é baseada em vários elementos. Como mencionado anteriormente, nenhuma passagem bíblica menciona um irmão gêmeo para Lúcifer ou Satanás. Os textos associados à queda de Satanás, como Isaías 14, Ezequiel 28 e Apocalipse 12, não contêm nenhuma menção a relacionamentos familiares. Além disso, os estudiosos observam que o termo Lúcifer não aparece no texto hebraico original de Isaías 14, versículos 12. A palavra usada é Helel, que significa portador da luz ou estrela da manhã. A associação desta passagem com Satanás é resultado de uma interpretação posterior, que não é consenso entre os especialistas. Alguns estudiosos analisaram a evolução da figura de Satanás nas tradições judaica e cristã, observando como interpretações posteriores foram construídas a partir de referências bíblicas limitadas. Essas interpretações, incluindo ideias sobre as origens e relacionamentos de Satanás, muitas vezes refletem os contextos históricos e culturais nos quais surgiram, em vez de ensinamentos estritamente bíblicos. Portanto, a ideia de que Lúcifer poderia ter irmãos não se encaixa nos ensinamentos cristãos por várias razões. Essa visão é baseada em como a Bíblia descreve os anjos e sua natureza espiritual. Na fé cristã, a autoridade das Escrituras é primordial, e ideias que não são claramente baseadas no texto bíblico são geralmente abordadas com cautela. O conceito de relações fraternas entre anjos pode entrar em conflito com a compreensão cristã da singularidade de Jesus Cristo, reconhecido como o único Filho de Deus. As Escrituras, especialmente em João 3, versículo 16, enfatizam que Jesus ocupa um lugar único como o único Filho de Deus. Embora a ideia de Lúcifer ter irmãos possa apelar à imaginação espiritual de alguns, ela continua incompatível com a interpretação bíblica tradicional. Esta reflexão destaca a dimensão universal da escolha. Se Lúcifer tivesse irmãos, eles também teriam que tomar uma decisão semelhante: permanecer leais a Deus ou se rebelar. Essa situação reflete aquela que todos nós vivenciamos, onde nossas decisões diárias podem nos aproximar de Deus ou nos distanciar dele. Assim como irmãos criados na mesma família podem seguir caminhos diferentes, nosso destino espiritual é determinado por nossas próprias escolhas, muito mais do que por nossas circunstâncias ou origens. A ideia de irmãos para Lúcifer ilustra a possibilidade de diferenças, mesmo entre aqueles que são próximos. Em muitas famílias, diferenças de crenças ou valores podem criar divisões entre irmãos, o que muitas vezes é uma fonte de sofrimento. No entanto, isso destaca a natureza profundamente individual do nosso relacionamento com Deus. Ela também nos ensina a importância de respeitar as jornadas espirituais dos outros.
mesmo que sejam diferentes da nossa, enquanto permanecemos firmes em nossa fé pessoal. Os laços entre irmãos podem ser uma fonte de grande apoio ou, pelo contrário, de rivalidades marcantes. Imaginar Lúcifer no contexto de relacionamentos fraternos acrescenta uma nova perspectiva à sua história. Talvez houvesse ciúmes, competição ou desejo de se destacar dos outros. Essas lutas, com as quais muitos podem se identificar, são um lembrete da importância de cultivar o amor, a harmonia e o apoio mútuo em nossas famílias e comunidades. A ideia de que Lúcifer pode ter tido irmãos nos leva a refletir sobre a natureza da guerra espiritual. Em muitas famílias, quando um membro se envolve em comportamentos destrutivos, isso afeta todo o grupo familiar. Da mesma forma, a rebelião de Lúcifer teve repercussões em escala cósmica. Ela destaca a interconexão de toda a criação e nos lembra que nossas lutas espirituais pessoais podem ter consequências muito além do que imaginamos. Este conceito também carrega uma mensagem de esperança. Se alguns dos irmãos de Lúcifer permaneceram fiéis a Deus, isso demonstra que, independentemente da proximidade de fontes de tentação ou influências negativas, sempre temos a capacidade de escolher a retidão. Esta é uma lição poderosa. Nossa identidade espiritual não é definida pelo nosso ambiente ou nossos relacionamentos, mas pela natureza de nossa conexão pessoal com Deus. Finalmente, essa ideia pode enriquecer nossa compreensão do amor e da misericórdia divinos. Imagine a dor de um pai ao ver um filho se afastar, enquanto outros permanecem fiéis. Esta imagem nos oferece uma pequena janela para a imensidão do amor de Deus por sua criação, mesmo para com aqueles que se afastam dele. Ela nos convida a desenvolver esse mesmo amor em nossas vidas, um amor paciente e gentil, que sempre espera a redenção de cada pessoa. Não importa o quão longe ela tenha se desviado, como cristãos, reconhecemos que muitos aspectos do mundo espiritual permanecem ocultos ao nosso entendimento. A Bíblia nos fornece tudo o que precisamos para a salvação e para viver uma vida centrada em Deus, mas não responde a todas as perguntas que podemos ter sobre o universo e seus mistérios. Essa realidade deve nos levar a abordar ideias especulativas com cautela, considerando-as como o que são, tentativas humanas de desvendar mistérios divinos. No entanto, pode ser benéfico examinar com atenção e oração conceitos que não são explicitamente abordados nas Escrituras. Essas explorações podem nutrir nossa imaginação espiritual, fortalecer nosso compromisso com os ensinamentos bíblicos e, às vezes, nos oferecer perspectivas enriquecedoras sobre questões como o bem e o mal, o livre-arbítrio ou o amor divino. O importante é garantir que essas reflexões estejam baseadas nos fundamentos sólidos da nossa fé e permaneçam de acordo com eles. Dito isto, é essencial não confundir essas especulações com doutrinas estabelecidas. Devemos manter uma distinção clara entre o que a Bíblia ensina claramente e o que é derivado da interpretação humana ou reflexão pessoal. Devemos estar especialmente vigilantes em relação a ideias que contradizem verdades estabelecidas das Escrituras ou que correm o risco de afastar as pessoas dos fundamentos da fé cristã. Quando abordamos pensamentos especulativos, é melhor considerá-los como exercícios intelectuais ou parábolas, em vez de fatos literais. Podemos nos fazer perguntas como: que lições espirituais essa ideia pode oferecer? Como isso enriquece ou coloca em perspectiva nossa compreensão de Deus e nosso relacionamento com Ele? Portanto, mesmo que a especulação não seja factualmente verdadeira, ela ainda pode produzir frutos espirituais significativos. Também é essencial conduzir essas reflexões em um contexto comunitário. Compartilhar essas ideias com outros crentes, líderes espirituais ou teólogos pode nos ajudar a discernir seu valor e evitar possíveis armadilhas. Essa abordagem coletiva reflete o ideal cristão de que a fé é construída não apenas individualmente, mas também dentro da comunidade do corpo de Cristo. Qualquer especulação deve sempre ser trazida de volta às verdades fundamentais da nossa fé. Como isso se relaciona com o amor de Deus, o sacrifício redentor de Cristo e nosso chamado para viver de acordo com sua vontade? Se um pensamento nos afasta desses princípios essenciais ou prejudica nossa prática de fé, é melhor abandoná-lo. Por fim, não esqueçamos que o objetivo final da nossa jornada espiritual não é resolver todos os mistérios, mas progredir no amor a Deus e aos outros. Qualquer reflexão sobre a família de Lúcifer ou outros assuntos extrabíblicos deve, em última análise, contribuir para esse objetivo fundamental. Concluindo, é importante abordar essas ideias especulativas com um equilíbrio entre mente aberta e cautela. Podemos deixá-los enriquecer nosso pensamento espiritual,
Ao mesmo tempo em que garantimos que colocamos as Escrituras e as verdades fundamentais de nossa fé em primeiro lugar, que nossas explorações desses mistérios aprofundem nossa admiração pela criação de Deus, fortaleçam nosso compromisso com Sua vontade e desenvolvam nosso amor por Ele e por nossos semelhantes. Pois é vivendo esse amor que refletimos verdadeiramente a imagem do nosso Pai Celestial. Esperamos que esta jornada tenha sido proveitosa para você. Por isso, não se esqueça de deixar um curtir e um pequeno comentário sobre este tema, que, embora aparentemente secundário, nos permitiu tirar dele lições espirituais preciosas para refinar nossa fé. Por favor, compartilhe este vídeo com outras pessoas, para ver como outras pessoas reagem a este tópico. E inscreva-se, ativando o sininho de notificações, para permanecer conosco em nossas diferentes jornadas de edificação, descoberta, transformação, conhecimento, para continuarmos conectados no caminho da vocação celestial. Deus te abençoe, e até breve.